Está começando o Liderança Talks, o nosso talk show de entrevistas sobre liderança Lean. A cada edição, entrevistas exclusivas com líderes das maiores empresas do Brasil e do mundo, sobre o papel da liderança para melhorar a gestão das organizações, sempre sob a ótica do sistema Lean, método de gestão originário do sistema Toyota, uma evolução em gestão no mundo, e que o Lean Institute Brasil apoia a implementação nas empresas há mais de 25 anos. Hoje, estamos aqui em nossos estúdios com Jane Teixeira, diretora de Desenvolvimento Humano, Talent Management e Cultura da Leroy Merlin. A Jane é uma super profissional que tem no dia a dia um dos desafios mais importantes hoje no mundo dos negócios, como desenvolver pessoas numa grande organização, referência mundial, que é a Leroy Merlin. Ela vai explicar para a gente, hoje, um pouco dos caminhos, as estratégias, ou seja, o papel das lideranças para evoluir as pessoas. É um tema muito relevante, essencial para líderes e liderados que atuam hoje no mundo corporativo. Então, não ouse sair daí. O Liderança Talks está só começando. Jane, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Seu cargo na Leroy Merlin significa uma liderança que tem como missão desenvolver as pessoas, não é? Tudo bem, Robson? Super obrigada pelo convite, que bom que está aqui. Minha missão na Leroy, né? O desafio é como que a gente cuida dessa jornada do colaborador que vai desde a atração, o desenvolver, o engajar pessoas. Essa hoje é a minha missão lá, minha principal responsabilidade. Que maravilhoso, que função nobre que você tem. Muito. Então vamos lá, eu estou curioso e tenho certeza que a nossa audiência também está muito curiosa para saber como é o desafio de desenvolver as pessoas numa grande empresa como a Leroy Merlin. Bom, então a Leroy é um varejo, né? Um varejo muito importante, que pertence aí ao grupo ADO, né? Que é um grupo francês, né? Então, o nosso principal desafio, quando a gente fala em desenvolver pessoas, hoje nós temos o que nós chamamos de bússola. É uma bússola mesmo que deixa claro qual é a nossa estratégia e para onde nós queremos ir, né? E o nosso principal desafio é como que a gente encanta as pessoas para elas entenderem o que a gente quer, onde nós queremos chegar e entender se elas estão conosco nisso, né? Nós temos hoje, nessa bússola que nós chamamos, a nossa cultura, e a nossa cultura é colocar as pessoas no centro, e quando nós falamos colocar as pessoas no centro, nós estamos falando dos colaboradores, nós estamos falando da sociedade e nós estamos falando do cliente. Né? Claro. Então, esses três pilares muito importantes para a gente permeia globalmente o que a gente chama da cultura da partilha, que é as pessoas precisam querer, as pessoas precisam saber, as pessoas têm o poder para ter. Então, disseminar isso dentro de uma empresa do varejo, né? Você sabe que a gente tem um desafio enorme que é o turnover. Claro. Né? Quando a gente olha o mercado, né, a nossa empresa em relação aos demais, a gente fala, puxa vida, mas nós estamos bem, mas para nós não. Né? Então, quando a gente olha esse turnover, e a cada X anos nós estamos trocando toda a organização, a gente precisa, de fato, manter o que tem como nosso principal objetivo, que é o aproveitamento interno. Só para você ter uma ideia, Robson, no ano passado nós fechamos com 81% de promoções internas de todas as oportunidades que nós tivemos aqui no Brasil. Então, quando nós fazemos a nossa pesquisa, jornada colaborador, né, que a gente chama de XI, lá as pessoas trazem, na Leroy eu tenho carreira, na Leroy eu tenho oportunidade de me desenvolver, na Leroy eu posso aprender, e você conhece bem a nossa universidade corporativa. Sim, né? Tenho o privilégio de poder compartilhar momentos com vocês. E ao mesmo tempo, assim, como que eu mantenho as pessoas aprendendo, se sentindo desafiadas e preparando para assumir uma complexidade maior e ao mesmo tempo desenvolvendo e trazendo novos skills
para dentro da organização, quando a gente fala que nós temos o varejo físico e indo para essa empresa plataforma. Então, o desafio em desenvolver é despertar nas pessoas que aqui ela pode fazer se ela quiser, né? Aqui ela pode aprender se ela quiser e como que a gente vai conciliando tudo isso. Então é um pouco, né, não sei se eu respondi a pergunta, mas um pouco do que eu imagino que está por trás dos nossos desafios, né? Que é um enorme desafio. Bom, eu enxergo a Leroy sob duas óticas diferentes, né? Como cliente e consumidor, e é sempre um prazer gostoso caminhar dentro das lojas da Leroy Merlin. A maneira com que eu sou acolhido, a maneira com que eu sou atendido é muito gostoso. E também estando com vocês nessa tarefa de desenvolver as lideranças e eu pude comprovar essa ascensão de muitos líderes nos últimos 2 ou 3 anos que a gente tem contribuído lá dentro do programa de evolução das lideranças da Universidade Corporativa. Então, para mim é um grande privilégio de poder participar de alguma maneira dessa história com vocês na Leroy Merlin. Muito bom isso, assim, isso que você traz, né, desse querer ir para a loja e para nós colaboradores também, né, a gente diz o seguinte, a gente fala muito da importância da jornada cliente, mas para eu garantir esse cliente, né, trazendo aqui um pouco do seu depoimento, qual é a nossa jornada colaborador e ela começa na jornada candidato, então como que eu integro tudo isso? Então esse é um super desafio que a gente tem, né? Exato. Bom, cliente é talvez o ponto central, seguramente é o ponto central do que nós falamos da jornada Lean, né? Na jornada Lean, o que nós primamos é a centralidade no cliente. E nós, no Instituto Brasil, sabemos que a Leroy Merlin está passando por uma jornada de implementação do sistema Lean. Sim. Na sua visão, como isso tem mudado os comportamentos das lideranças da empresa? Eu acho que tem um ponto, até pegando, né, as experiências anteriores, eu falo que o método é o caminho para a meta, né? Então, assim, o que o Lean traz para a gente? Acho que quando a gente olha metodologia, o método, a questão é uma transformação cultural, porque eu estou olhando o processo, a melhoria contínua para melhorar o meu processo, eu estou capacitando as pessoas para que elas entendam por que nós estamos fazendo isso e qual é o problema que nós queremos de fato resolver, Exato. né? E assim, todo mundo na Leroy é apaixonado pelo A3 quando a gente traz a questão da metodologia e do método, né? Então, ter preparado os supervisores e depois os gerentes da área de supply, a gente sabe que o processo, o ritual, essa rotina que a gente diz, né, que o Lean traz, ajuda nós trabalharmos os comportamentos, porque isso é cultura, né? Total. Comportamento, símbolos e sistemas, né? E os sistemas, eu estou falando dos processos. Então, e ajudar as nossas lideranças a ter foco. E como que eu compartilho com eles que à medida que eu olho uma melhoria contínua, que ele está melhorando os seus indicadores e esse indicador impacta no cliente. Sim. Né? Sim. Então, como que a gente traz essa visão sistêmica? Eu acho que a beleza do Lean para o negócio, para os resultados que nós tivemos até agora, é principalmente desenvolver na liderança essa visão sistêmica e não tem milagre, né, Robson? Muito trabalho, e o dedicação, acompanhamento. sem dúvida. Acompanhamento. O nosso grande desafio hoje, e isso está na boca de várias lideranças e de nós, né, da área de aprendizagem, na área de pessoas, eu preciso acompanhar. Porque quando eu estou perto, eu consigo identificar o que a pessoa está de fato precisando. Eu acho que essa é a beleza e o grande objetivo do Lean e que tem trazido para nós grandes ganhos. Acho que o nosso negócio ele vem se transformando, um foco grande em loja, porém a gente sabe que a nossa estratégia é além do comércio. Sim. E quando eu falo além do comércio, o supply está lá dentro, né? Qual é a nossa promessa? A nossa promessa de entrega, o como que eu estou entregando, é no prazo, eu estou atendendo essa expectativa, eu estou olhando para a minha experiência cliente, né? Sim. Então, acho que isso que a gente percebe na mudança dos comportamentos, né? Acho que a palavra é acompanhamento, estar perto e foco.
Sensacional. Você trouxe uma série de presentes aqui para nossa audiência. Eu quero destacar alguns, né? Tá bom. Primeiro, o método é o caminho para a meta, né? Então guardem isso. O método é o caminho para a meta. E um outro ponto importante que tem muito a ver também com a abordagem daquilo que nós falamos do que é o Lean Transformation Framework, né? Nosso framework de transformação Lean. Que tudo começa com uma pergunta simples, mas é difícil das pessoas às vezes chegarem a uma resposta profunda sobre esse entendimento, que é: qual é o problema que precisamos resolver? Exato. Esse é o ponto, né? Exato. Implantar Lean não tem a ver com um conjunto de ferramentas ou um roadmap inequívoco, mas qual é o problema que queremos resolver e pensando nisso que é o essencial, na centralidade do cliente, o que nós vamos mudar para o cliente. Sabe, Jane, nesses A3, esses diferentes A3 que muitos deles tivemos a oportunidade de mentorar, a pergunta, a provocação para as lideranças sempre foi: como que isso vai impactar para o cliente? É importante o resultado para a organização, mas o resultado para o cliente é muito mais importante, especialmente numa empresa de varejo como é a Leroy Merlin. Exato. E para impactar cliente, a gente precisa começar no impacto das pessoas que estão lá dentro, né? Então, e ter essa visão, né? Total, total. Bom, na sua visão, num contexto de uma mudança profunda de gestão, qual deve ser o papel das lideranças de uma empresa no dia a dia? Nossa, puxa, Robson, que pergunta. Dá pra gente falar muito. Assim. Bastante. Eu vou trazer um pouco da minha experiência e daquilo que a gente tem trabalhado internamente lá na Leroy. A gente fala muito da aproximação, né? E quando a gente fala da aproximação, que tem a ver com esse acompanhamento, né? À medida que eu tô mais próximo, eu consigo entender o que a Jane está precisando. Então, qual é a necessidade da Jane, né? E quanto mais próximo eu estiver, mais ela pode sentir a abertura da minha parte para trazer o que de fato ela está precisando de apoio e qual é essa necessidade, né? Então eu vejo assim que além do accountability que a gente fala tanto, né? Então que a liderança precisa olhar para desafiar, a liderança precisa entender o que o outro precisa, mas isso traz para a gente, são muitos desafios. Por quê? Porque à medida que eu olho o indivíduo, se torna mais complexo, é muito mais fácil massificar, né? Exato. E tratar todo mundo igual. Exato. Né? E na verdade, a cada dia que passa, a gente vê assim, quanto mais próximo eu estou, mais eu vou entender o que o Robson precisa, o que a Jane precisa. Então, para mim, a gente traz um modelo dentro da Leroy que nós chamamos das 4 características. Que nós entendemos que a liderança, ela precisa trabalhar a autenticidade, qual é a sua singularidade, qual é a sua potência, qual é a sua força, como é a sua autoconsciência. E quando ela trabalha essa autenticidade, ela trabalha a abertura. Exato. Que é o mindset, os feedbacks, né? Um olhar diferente para fazer diferente. E quando eu faço isso, você conhece bem a Leroy. E para ter abertura, você tem que ter conexão e confiança, né? Porque se eu... Total. Exato. E se eu não trabalho autenticidade, me conheço e trabalho abertura, como que eu vou colaborar? Não consegue. Como que eu vou colaborar, né? Então, a gente chama no nosso modelo o terceiro pilar, que é a interdependência, que é a colaboração. À medida que eu faço isso, eu consigo impactar. E eu impacto quem? As minhas tomadas de decisões, eu impacto quem está comigo, eu impacto a minha área, eu impacto a organização e eu impacto a sociedade. Então, a gente traz muito forte o We Make It Positive, que a gente chama, que é trabalhar esse impacto. Você sabe que nós temos muitas marcas próprias também, né? Sim. Então, o papel dessa liderança para nós ele precisa estar próximo, ele precisa acompanhar as pessoas, precisa desafiar sem jogar na zona de pânico, claro, que a gente diz, né? E estreitar essa relação de confiança. Eu sei que a gente fala muito disso, acaba ficando demodê no papel do líder, né? Mas a gente diz que para eu conseguir trazer esse resultado, eu preciso trabalhar essa estrutura, eu preciso estar aberto de verdade, eu preciso ter um interesse genuíno pelas pessoas. E a gente traz, inclusive, a palavra amor. Eu preciso gostar. Eu preciso curtir estar com pessoas. O varejo é estar com pessoas o tempo todo.
É verdade. E para as pessoas estarem no centro, os clientes estarem no centro, eu preciso curtir fazer esse papel, né? Então, para nós, assim, trabalhar, olhar a liderança é, de fato, conseguir ter esse interesse, olhar o accountability das pessoas e conseguir, de fato, trabalhar o impacto na vida das pessoas. A gente diz muito para os nossos diretores de loja. Nossas lojas, em média, são 200 pessoas por loja, né? Então, você está impactando todo dia 200 pessoas. 200 pessoas e a família dessas pessoas. O exemplo, É. o liderar pelo exemplo, são 365 dias no ano. Exato. Né? Exato. Então, e esse tem sido assim o nosso mote. Desenvolver a liderança, capacitar a liderança para que ela faça esse trabalho, que é um desafio. Enorme desafio. E o liderar pelo exemplo é tão importante, né? Eu vou parafrasear aqui o Fábio Barbosa. Hoje tive a oportunidade de estar com o Fábio em um evento do Ideia Sustentável. Na época que eu ainda trabalhava na Alcoa, desses eventos, o Fábio falou uma frase que não é dele, e ele deixou claro isso, mas eu nunca esqueci, que é: o seu comportamento fala tão alto que eu não consigo ouvir tuas palavras. Então é importantíssimo, né? E na Leroy, nós começamos aproximadamente final de 2022, ajudando as lideranças das lojas a implantar o que nós chamamos de gerenciamento diário. Que tem a ver muito com o que você falou, o accountability, e com esse encontro das pessoas. Porque são reuniões rápidas em que líderes e liderados se encontram para, primeiro, falar dos problemas. E você vai saber muito melhor do que eu, né, Jane? Se você não tem um ambiente de confiança, abertura, conexão, quem que vai trazer os problemas? Não vai trazer os problemas, né? Não. Então, essa prática Lean, que é o gerenciamento diário, é um artefato da gestão para que você possa fazer o accountability e para que a liderança possa, todos os dias, numa reunião rápida de 15, 20 minutos, conversar com seus liderados, entender as dificuldades e também ajudar através do seu próprio comportamento a estabelecer essa cultura de evolução, de melhoria contínua, de gestão, de conexão com as pessoas, de solução de problemas, criando um ambiente psicologicamente seguro. Posso só fazer um comentário aqui, Robson? Você me trouxe um ponto, eu me lembrei um pouco da minha carreira, né? Eu vim de uma geração que, assim, não me traga problemas. É muito comum. Me traga soluções. Então, a própria liderança, ela se armava, imagina que nós falávamos em segurança psicológica, vulnerabilidade, e até hoje a gente precisa ajudar essa liderança a trazer para o time que, assim, eu quero entender quais são os problemas. Sim. Porque da forma como nós resolvíamos no passado, nós não resolvemos mais. Então, me traga o problema para nós discutirmos e entendermos qual é o melhor caminho. E ainda isso eu entendo que a gente precisa seguir. Porque tem muito assim, nossa, mas eu não posso falar do problema, eu tenho que pensar na solução. Mas às vezes a minha solução, ela vai ser diferente do que eu sentar com o Robson e conversar com ele sobre quais são as possibilidades. Então, o que o Lean traz, o que a gente está pregando, que a própria agilidade traz de um jeito diferente, está né? ligado, assim, hoje, totalmente mas ligado. Assim, qual é o problema que eu quero resolver? Nós temos esse problema. Então, vamos discutir sobre ele, né? Então, acho que essa é uma outra beleza, né? É lindo, lindo. E a escola tradicional de liderança, né, ela criou uma imagem de que o líder tem que ter todas as respostas. Que não é verdade. Não tem. O líder deveria ter todas as perguntas e aprender a fazer as perguntas, né? E tem um outro ponto também, uma pessoa que seguramente você conhece, que é a Brené Brown. Adoro a Brené Brown, então quero também destacá-la aqui, que fala que vulnerabilidade nos traz fortaleza. E é uma ideia contrária, muitas vezes. Às vezes fala assim, mas se eu parecer vulnerável dizendo que eu não sei o que está acontecendo, eu vou demonstrar fraqueza. E é o contrário. Quando você está vulnerável, genuinamente vulnerável, né, e se colocando ali com as pessoas, dizendo, olha, eu não tenho essa resposta, mas vamos construir no coletivo. O time ganha, a empresa ganha e, principalmente, os clientes ganham. E requer coragem e apetite a risco. Total. Que eu digo, total, é uma mudança profunda. Eu quero correr. É verdade. E eu tenho coragem para trazer isso para cima da mesa, né, para cima da mesa e falar, não sei resolver, eu não sei qual é a melhor resposta, mas vamos aqui falar sobre quais são as perguntas, né? Exatamente. Jane, um tema aqui
que seguramente todos estão muito curiosos também para saber o que vai ser o futuro disso, né? E a Leroy Merlin, inclusive usando a tecnologia, o Clique Retira, que é um projeto maravilhoso, vocês evoluíram muito, né? Eu queria falar um pouco sobre as novas tecnologias, e em especial, né, a inteligência artificial, como exemplo, né? Para você, que é uma especialista em pessoas, como usar a inteligência artificial para que ela melhore as pessoas das empresas, sem tornar isso mais uma fonte de burocracia ou de comando e controle. E ainda dentro da pergunta anterior, tá? Qual deve ser o papel das lideranças no sentido de usar as novas tecnologias para desenvolver pessoas? Puxa vida, né? Vou falar do papel da liderança, né? Daquilo que eu tenho observado. Acho que no primeiro momento a tecnologia é uma beleza, né? Ela veio para ajudar. Acho que nós temos tido muitos ganhos de trabalhos repetitivos, né? E me lembrou até eu tenho uma irmã que ela foi fazer uma visita numa automobilística, porque ela participa de um clube aí de um carro. E aí ela foi num domingo e eu lembro que eu estava almoçando na casa da minha mãe e ela chegou e falou assim, nossa, fiquei horrorizada. Por quê? Nossa, o robô estava passando a cola no vidro e ela olhava e falava aquilo, mas isso é um absurdo. Aí ela parou, olhou bem para mim e falou, mas você imagina, Jane, que chatice no passado, quem passava essa cola no vidro o dia inteiro. Era um operador o dia inteiro passando cola. Então me traz um pouco disso, assim, a beleza da tecnologia que veio para ajudar e veio para evoluir, né? E aí eu vejo que o papel da liderança é entender, de novo, que problema vai me ajudar, perfeito. o que eu posso, o que é repetitivo, que eu posso automatizar, e aí eu vou ter ganhos, e não dá para não falar de produtividade, né? Mas a liderança, ela precisa entender o que está por trás da inteligência artificial para trazer aquele resultado. Exato. Eu acho que assim, quais são os cálculos? O que a gente tem considerado? Então, hoje eu, como responsável pelo Talent Acquisition, a gente fala muito dos processos seletivos pela inteligência artificial. Né? Podemos ter ganhos, mas uma coisa que né, aí é minha opinião, tá, Robson, que ela não vai trazer é o sentir. Ela não vai substituir o ser humano no criar, no inovar. Então, ou seja, essa preocupação que os empregos vão desaparecer com a inteligência artificial? Não. Uma pesquisa da Gartner, não sei se você teve oportunidade, posso te mandar, que diz o seguinte, que hoje, usando dados e informações, né, a inteligência artificial, a gente tem 10% do mercado utilizando dados e informações que podem ser automatizados. Mas isso no futuro pode chegar em 90%. Sim. E aí as pessoas falam, puxa vida, vamos tirar empregos de vários. Porém, a gente tem uma oportunidade aí. As pessoas sabem o que é inteligência artificial? As pessoas estão capacitadas para falar sobre isso? Então, aí já tem uma oportunidade. Exato. Que eu vou precisar capacitar a minha liderança, vou precisar capacitar os colaboradores a entenderem o que isso significa. E a gente sabe que ainda é um privilégio de poucas áreas dentro da organização que estão entrando nesse tema, né? Então, eu vejo isso. E aí eu acho que vai dar oportunidade para o ser humano usar aquilo que ele tem de melhor, que é o seu potencial, que a gente sente que nós perdemos muito em muitas atividades, em muitos desafios, né? Então, eu vejo que é um caminho sem volta, mas eu entendo que é um caminho cuidadoso e a liderança precisa entender o que isso significa, qual é o impacto disso, o que é que está por trás, até para entender, assim, o que a gente pode abrir mão, o que a gente não pode abrir mão, né? E tem o professor Nicoleles, ele diz o seguinte, né? O que a gente precisa tomar cuidado é quem que está colocando esse algoritmo na inteligência artificial, porque isso pode ser os próximos passos do mundo. Então, o que essas pessoas estão colocando lá?
que aí passa aquilo que nós estávamos conversando um pouco antes, né? Das questões, inclusive, ética que a gente tem discutido tanto quando eu falo de ser humano, quando eu falo dessa tecnologia, né? Então, eu acho que tem dois lados, né? Em resumo, assim, veio para nos apoiar, precisamos entender e conhecer para poder impactar, tá? Mas eu não vejo que o sentir, essa beleza que o ser humano tem, de criar, de inovar, de poetizar, que a gente precisa tanto, né? Nós estávamos falando aqui de vulnerabilidade, nós estávamos falando de segurança psicológica, isso é do ser humano. O sentir não vai vir da inteligência artificial. Não. Aliás, você mais uma vez está brindando aqui a nossa audiência com uma aula de Lean, porque a inteligência artificial também tem esse ponto. Você pode usá-la de diferentes maneiras, mas a pergunta central continua sendo: qual é o problema que você precisa resolver? Exato. No Lean nós temos uma tríade importantíssima, quando nós falamos do chamado Lean Digital, que é: pense Lean, seja ágil e use tecnologia. Nessa sequência. Porque também, se você for usar agilidade, sem saber onde você quer chegar, sem pensar Lean, a centralidade no cliente, e se você usar tecnologia sem ter clareza do problema que você quer resolver, ou sem saber como você vai usar essa massa tão abundante de dados, não vai te levar em absolutamente Aí eu corro o risco de ficar no framework. Na verdade, de tudo isso, nós estamos falando do quê? Interação. Interação. Exatamente. Eu estou falando de interação, eu estou falando de relação, eu estou falando de liderança, né? Eu estou falando de conversas, enfim, assim, o Pense Lean, gostei, o Pense Lean. E o Pense Lean, eu estou falando de comportamento. Maravilhoso. Eu estou falando de ser humano, não é, Robson? Exatamente isso? Sim, Lean é um sistema sociotécnico. E eu costumo dizer que é mais sócio que técnico, embora as pessoas se apaixonem pelo lado técnico e às vezes, erroneamente, esquecem esse lado tão importante que é o lado humano. Jane, que delícia essa nossa conversa. Olha, nós teríamos assunto aqui para avançarmos. Um prazer enorme estar contigo. Eu quero agradecer muito a sua participação no nosso Liderança Talks. Foi realmente um aprendizado profundo sobre liderança. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a parceria, né, poder contar com vocês junto conosco, né, em capacitar todas as nossas lideranças, e adorei estar aqui com vocês com o tema. Tá? Muito obrigada pela abertura para a Leroy e para a gente. Somos nós que agradecemos. Tá bom? Estamos terminando essa edição do Talk Show Liderança Talks. Obrigado a todos pela audiência. Em breve voltaremos com mais uma edição. Muito obrigado e até lá!